Abram as suas Bíblias, então, no capítulo 3 do livro de Esther. Iremos ler a partir do versículo 7. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Ramedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com esta prata e faça com este povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo em sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta, que determinava a proclamação da lei em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vamos orar, irmãos? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, é o único Deus, Pai. Um Deus diferente, Deus, dos deuses que as pessoas têm, que deixam elas, seus seguidores, aos seus próprios pensamentos. Mas o Senhor, Deus, Ele nos deu, pela sua graça, Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus, instruções precisas, Senhor, para que nós meditássemos nela, para que nós usássemos ela no nosso dia a dia, Deus, para que elas fossem instrução prática, Deus, para aquele caminho que nós deveremos andar. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua palavra e aplicar às nossas vidas, ao nosso coração. Não queremos ser apenas ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, há algum tempo, né, então a gente começou aí algumas meditações no livro de Esther. A gente viu onde o livro de Esther se passa, conhecemos o cenário, então, de Esther, lá no capítulo 1, a Pérsia, do século V a.C., e começamos, então, a conhecer os personagens que compõem essa história. Começamos, então, pelo rei Assuero, que é o monarca da época da Pérsia, naquele momento. Conhecemos também, depois, os dois personagens judeus, Mordecai e Esther. E começamos, então, quando nós vimos lá o início do capítulo 3, o último personagem que faltava, né? Ramã, esse personagem aí que é o antagonista da história, né? Vamos dizer assim. Dizem que toda boa história, para decolar, né, tem que ter um bom antagonista. Ramã, então, aí, ele é nos apresentado como esse antagonista da história. Nós vimos também, até aqui, que esse adversário, Ramã, ele não é novo. Ele tem apenas um novo nome, mas ele é um antigo adversário do povo de Deus. Ele representa, então, os agagitas. Ele representa um povo chamado Amalequita, né? Agage era o rei dos Amalequitas, e ele é apenas quem está vivo nesse momento aqui da história para atormentar o povo de Deus. Foi o que a gente viu até aqui. Hoje a gente vai ver, irmãos, que esse adversário do povo de Deus, ele tem autoridade para atormentar os inimigos, né? Ele é o segundo no governo ali do Império Persa, e através de uma artimanha ali que ele
bola, ele consegue convencer Assuero, então, a conferir essa autoridade para ele, né? Essa autoridade que aqui no texto ela é representada por esse anel sinete, né? Por esse anel que era um claro indicativo de que o rei estava concordando com aquilo que tivesse esse selo, né? Que tivesse ali o símbolo real afixado naquela carta, naquele documento. E só que antes disso, Ramã ele tem a preocupação de saber qual é o momento específico, né? Depois de ter se indisposto com Mordecai, porque ele se recusou a adorá-lo, a gente viu que o inimigo ele deseja adoração, ele é eufórico por adoração, é algo que ele almeja muito ser adorado. E ele não consegue isso com uma pessoa específica, né? Com Mordecai. E isso ele toma como uma ofensa tão grande que ele se propõe a não destruir apenas Mordecai. Ele quer destruir, então, todo o povo de Mordecai, todos os judeus. E aí ele tem essa preocupação, então, de saber qual é a ocasião mais adequada, né, irmãos? E alguém estava comentando essa semana algo que é verdade, lembrando, né, que os inimigos das trevas, às vezes, eles são muito bem... eles são muito astutos e eles são muito pacientes, né? Veja o caso de Ramã mesmo. Lá no primeiro mês do ano, ele lança sortes e essa sorte cai apenas no 12º mês. Ele vai ter que esperar 11 meses, pelo menos, né? Para conseguir colocar em prática o plano dele. E ele espera. Ele espera porque ele acredita naquilo que é o seu costume, né? Naquilo que é a sua religião, naquilo que é o seu modo de ver o mundo. Ele acredita na sorte, ele acredita no ele acredita nessa força impessoal. Quantas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos que o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas, e nós agimos de forma diferente daquilo que nós acreditamos, né? Nós não temos paciência de esperar, nós dizemos que acreditamos que o tempo do Senhor é perfeito, nós não acreditamos nessa que Deus ele atrasa, mas não falha, mas Ele nunca atrasa, e Ele age no tempo certo, no tempo perfeito, mas nós não vivemos assim. E um indicativo muito claro da forma que nós não vivemos assim é a ansiedade generalizada, né? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas são naturalmente ansiosas. E o que é ansiedade, se não querer esperar para ver o que vai acontecer? O que é ansiedade, se não ficar preocupado com o futuro, com o que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias? Irmãos, se nós realmente guardássemos no nosso coração, se descesse o que está na nossa mente para o coração, de que o nosso Deus, o tempo dele é perfeito, de que ele faz tudo de forma perfeita, nós vamos conseguir, então, lidar um pouco melhor com essas ansiedades, com essas coisas que atormentam a nossa geração no século XXI, né? Ramã, ele ficou aqui tranquilo, ele cria piamente que os dados que ele lançou, esse provavelmente eram dados, foram achados dados, não dessa época do século V, né, um pouco mais recente, mas foram achados em escavações esses dados que provavelmente foram usados por Ramã para ele tirar sorte, né? Muitas pessoas, hoje, diferente de Ramã, não jogam dados, mas fazem mapas astrais quando começa o ano, né? Não começa o ano sem fazer um mapa astral, sem saber o que é que os astros vão determinar da sua vida. Nós, irmãos, temos um Deus que é muito superior a qualquer coisa, muito superior a isso que é apenas uma força impessoal, né? O que é uma sorte? A sorte nem ao menos é um Deus, né? Nem ao menos é um Deus, é simplesmente o acaso, simplesmente o acaso. Mas nós temos um Deus, irmãos, que controla todas as coisas, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, como o pastor Edward falou aqui no começo, que põe limites a todas as coisas. E Ramã, apesar de ter tido essa autoridade por parte de Assuero, ele está debaixo do limite que o próprio Deus instituiu para ele. Nós vemos isso muito claro em todas as escrituras, no livro de Jó principalmente, né? Bem claro mesmo, que o diabo age na vida de Jó até onde Deus permite, até o limite que Deus ele dá para que ele haja na vida dele. E esse inimigo, então, ele usa essa artimanha, que é a meia-verdade. No versículo 8, ele fala, existe um povo espalhado entre todas as províncias,
que tem leis um pouco diferentes, são leis diferentes de todos os povos. E isso daqui foi a primeira parte que ele falou, era verdade. Realmente, o povo de Deus era um povo meio diferenciado, que tinha leis diferentes. E aí ele fala que esse povo não cumpre as leis do rei e por isso não convém ao rei tolerá-los. É uma acusação, irmãos, que os cristãos enfrentam desde que eles foram estabelecidos, sabe? Esse tipo de acusação a gente vê que percorre toda a igreja primitiva lá em Atos, principalmente no capítulo 17, quando Paulo está lá em Tessalônica. A acusação é justamente essa. Esse povo tem outro rei, não é César. Não é César o rei desse povo, eles têm outros costumes e não convém tolerá-los. O cristianismo é a única religião que não convém tolerar, né? Porque é a religião da verdade absoluta. Nós cremos em uma verdade absoluta, nós cremos em uma soberania de Deus, uma soberania que não abre mão 1 milímetro sequer, irmãos. Deus ele não abre mão da sua soberania e não permite que nós, de alguma forma, manipulemos ele. Deus não se deixa ser manipulado. A gente viu o povo lá no período em que existia a Arca de Deus, né, tentando manipular, levando a Arca de Deus como um amuleto para os campos de batalha, achando que Deus ia se deixar manipular, e Deus simplesmente deixa o povo perder, com arca, sem arca, até a arca vai embora, né? Lá no primeiro livro de Samuel, como a gente já viu. Irmãos, o nosso Deus ele é diferente. E por conta disso, por sermos um povo diferente, nós somos um povo que naturalmente não convém tolerar. O mundo olha para o povo de Deus, o mundo olha para a igreja e diz, não convém tolerar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é intolerante, né? Eles que tanto pregam a tolerância, estabelecem que o único que não deve ser tolerado, que não convém tolerar, é o povo de Deus. E nós vimos também, eu tinha até comentado, né, da última vez, que a cereja do bolo aí, o que deixa essa negociação com o rei Assuero ainda mais simples, é nada mais, nada menos do que 340 toneladas de prata, né? Por que não? Os cofres aí já estavam baixos, a riqueza da Pérsia já tinha sido consideravelmente diminuída por causa das campanhas da Grécia, e o rei, então, achou muito bem-vindo essas toneladas de prata. É certo que ele fala, no versículo 11, fique com essa prata, né, e faça com o povo o que bem quiser. Mas, irmãos, isso era um costume da época, um costume muito, muito comum na época. Na verdade, é um costume até dos povos do Oriente, né? Os orientais, eles não costumam aceitar algo de primeiro. E nós vimos isso na Escritura, outro texto, né, para corroborar isso, é o texto onde Abraão vai comprar um campo para sepultar Sara, a sua esposa, quando ela morre. E aí ele vai comprar esse campo e ele disse, quanto é que custa essa caverna aqui? E ele fala, não, mas é sua, você vive no nosso meio, você é gente boa, você é legal, Abraão, pode sepultar ela aí. E Abraão disse, não, mas quanto custa? E aí eles falam, não, imagina, o que é 40 barras de prata? Isso não é nada não, entre mim e ti. Enterre ela ali. Aí Abraão vai lá e pesa as 40 barras de prata. Era assim que eram feitos os tratados na antiguidade, sabe, irmãos? E quando ele fala, fique com essa prata, ele não está dizendo que ele não vai aceitar, ele só está fazendo a parte dele ali naquele jogo. Ah, eu não quero, não, tome, não, eu não quero, tome. E com certeza ele queria esse dinheiro porque ele precisava desse dinheiro. A gente viu que a opulência da corte persa era algo assim extraordinário, né? Era muito dinheiro, irmãos. Bancar uma festa por metade de um ano, né, não era para qualquer um, não. Às vezes, imagine os irmãos aí que casaram, que fizeram uma festa de casamento, né, nessa indústria super valorizada. Quanto custou um dia de festa, né? Imagine 180 dias, né, como a gente viu lá no capítulo 1. Custava caro a corte persa, e ele achou muito bem-vindo esse dinheiro. E depois de ter recebido, então, essa autorização do rei, depois de ter convencido ao rei a fazer esse decreto, então a gente vê, a partir do versículo 12, o decreto em si, né? E a gente vê agora, irmãos, que esse adversário, ele não pretende apenas prejudicar o povo de Deus. Esse adversário pretende destruir completamente o povo de Deus, completamente mesmo, irmãos. Olha as palavras que eles usam lá no versículo 13, né?
tanto os jovens, os velhos, as mulheres, as crianças, que sejam destruídos, mortos, aniquilados, e que todos os seus bens sejam saqueados. Isso me lembra muito também, né, automaticamente, as palavras lá de João 10:10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É isso, é simplesmente isso, irmãos, nada mais do que isso. O propósito do inimigo é roubar, matar, destruir, aniquilar. Não é prejudicar. Não é apenas prejudicar, é aniquilar. E eu fico impressionado, irmãos, como a gente flerta com isso ainda, sabe? Como nós, infelizmente, ainda flertamos com esse inimigo muitas vezes. Como a gente se propõe a se relacionar com ele, seja em uma sociedade, seja em um relacionamento misto, seja onde for. Não estou falando que nós não devemos ter amigos e que nós não devemos nos relacionar com quem não é crente. Mas, olha, um fato curioso, irmãos, eu tive um amigo certa vez que veja como é, né? Como é a ideia do inimigo do povo de Deus. Ele sabia que eu era cristão, né? A gente conversava muito e tal. E ele dizia, Danilo, mas você sabe que quando a revolução chegar, eu vou ter que te matar, né? Porque não convém me tolerar. Em outras palavras, ele me dizia isso, irmãos, era meu amigo, e ele dizia, você sabe, né? Quando a revolução chegar, a amizade acabou, e eu vou ter que te matar. De forma brincalhona, claro, mas isso expõe uma realidade, irmãos. Expõe uma realidade. Amigos, mas quando vai para a cosmovisão do inimigo, é essa, é destruir, é aniquilar. É exterminar mesmo, completamente, irmãos, completamente. E ele tem pressa, né? Os mensageiros são impelidos pela ordem do rei, né? Em outras versões, a partirem incontinenti, né? Os cavalos ali mais rápidos são selecionados para levar essa mensagem, para levar essa ordem para todas as províncias do rei. Exterminem, destruam, matem, aniquilem todo o povo de Deus. E o mais interessante, irmãos, a coisa mais curiosa, é como Deus faz tudo tão perfeito, né? E o dia em que esse decreto ele é oficializado, onde sai no diário oficial aí da corte da Pérsia, né? No versículo 12, nós lemos que isso acontece no dia 13 do primeiro mês. E os irmãos lembram o que acontecia no dia 13 do primeiro mês no calendário judeu? A Páscoa. Naquele dia que eles estavam se preparando, irmãos, para comemorar a Páscoa, naquele dia que eles estavam se preparando para celebrar a libertação, a saída do cativeiro lá do Egito, eles que estavam no cativeiro nesse momento, né, eles são lembrados, eles recebem esse decreto de morte mesmo, né? Essa previsão de que eles vão morrer no final do ano. Olha que coisa, né? Você receber essa carta, você vai ser exterminado no dia tal, na hora tal, né? Eles sabiam exatamente quando isso ia acontecer. E os irmãos aqui, lá nesse momento, os judeus na Pérsia do século V, irmãos, eles devem ter se perguntado, será que Deus vai nos libertar de novo? Será que isso vai acontecer de novo, um livramento tal como aconteceu no Egito? Porque eles estavam vivendo no exílio justamente por terem quebrado a aliança do Senhor. Justamente por terem feito aquilo que Deus disse para eles não fazerem. E agora, irmãos, a dúvida desses judeus é se Deus, ele mais uma vez vai se levantar, mais uma vez vai se lembrar do seu povo, como nós lemos que ele fez lá no Êxodo, e vai salvar o seu povo. E essa dúvida, irmãos, às vezes acontece na nossa vida quando nós pecamos, né? Às vezes, quando o pecado, nós cometemos um pecado e aquilo pesa no nosso coração, e aí vem uma situação, automaticamente a gente fica pensando, né? Será que essa situação que veio, que eu estou enfrentando por causa do pecado que eu cometi? E será que Deus vai me livrar dessa situação, já que eu sou um pecador, já que eu cometi esse pecado? E às vezes a gente fica questionando, né? E fica com essas dúvidas dentro do nosso coração, assim como os judeus lá na Pérsia do século V ficaram também, irmãos, questionando se Deus iria libertá-los mais uma vez. E a diferença, irmãos, da primeira e da segunda aliança, né, como a gente comentou aqui também numa reunião de oração, é que essa segunda aliança ela estabelece a possibilidade do perdão, a possibilidade de você voltar atrás naquilo que você fez.
Algumas consequências virão, irmãos, com certeza virão. Nós não ficaremos livres de consequência, porque nós somos responsabilizados pelo pecado. Algumas consequências vão ter que ser enfrentadas por aquele que peca. Isso é verdade. Isso não quer dizer que você pode pecar sem consequência nenhuma. Mas o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus perdoador, irmãos. Ele é um Deus que olha para o seu povo. Ele é o salmista lá, o salmista Davi, mesmo lá no Salmo 103, ele fala que assim como os céus estão distantes da terra, assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele é um Deus longânimo, irmãos. Ele tem um longo ânimo. Ele é um Deus tardio para irar-se, mas Ele se ira sim. Ele é um Deus justo acima de tudo. E que você receba, então, essa paz, esse alívio de saber que o seu pecado, ele não é o ponto final na sua vida. A sua falha, a sua queda não é o ponto final na sua vida. Arrependa-se, volte para Deus, clame a Ele por livramento, peça que Ele se lembre da promessa, da aliança que Ele fez conosco. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos, agradecer a Ele por a sua fidelidade, por a sua graça sobre as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos. Deus, muito obrigado, Pai, pelo Senhor ser um Deus tão bondoso, Deus, por o Senhor ser um Deus, Pai, tão misericordioso, Senhor, que age conosco, Senhor, da forma que nós não merecemos, Senhor, porque tudo o que nós merecíamos era a morte, a condenação eterna. Mas o Senhor age conosco de forma graciosa, misericordiosa. O Senhor não nos dá o que merecemos e dá aquilo que nós não merecemos. Pai, como, Senhor? Como, Deus? Onde poderemos encontrar um Deus como o Senhor, Pai? Não há, Senhor, não há na terra, não há no mar, não há nada, Senhor, que seja igual ao Senhor. Não há nada, Senhor, que se compare ao Teu amor, Deus. Não há nada, Senhor, que se compare, Deus, àquilo que o Senhor fez para que pudéssemos ter acesso ao Senhor. O lado rasgado, a chaga, Senhor, aquilo que o Senhor fez, preparando o novo e vivo caminho para que pudéssemos entrar por Ele. Deus, perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Perdão, Deus, porque nós somos tão miseráveis, Senhor, que mesmo, Senhor, diante desse Deus, Senhor, mesmo diante dessa revelação que nós temos, ainda pecamos, Senhor. E às vezes deliberadamente, Senhor. Às vezes não foi um acidente. Às vezes nós sabíamos que era pecado e nós escolhemos isso. Senhor, perdão, Deus. Perdão, Deus, pelas vezes que nós fizemos isso, Senhor. Oh Deus, apaga as nossas transgressões, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis, Senhor, diante do Senhor. Deus, nos ajuda, Pai. É nossa responsabilidade também, Deus. Nós entendemos isso. Mas nós pedimos encarecidamente, Pai. Ajuda, Pai. Ajuda o Teu povo, Deus, a ser fiel diante do Senhor. É a nossa oração nessa manhã que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém.